Sejam bem-vindos ao Exup em Cena. Eu sou Thiago Lustosa e hoje eu estou como host deste podcast. E para ficar melhor ainda, hoje o convidado é muito especial. A gente vai falar sobre um tema super importante, super relevante para você empresário principalmente. O nosso convidado é o Lucas Sigu. Muito bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, a esse bate-papo. Vou apresentar o Lucas brevemente, depois passo a bola aí para você. O Lucas, eu conheço o Lucas de longa data. A gente vem aí dos movimentos de empreendedorismo do passado. Então, AGE, FAGE, CONAGE. Então, o Lucas é um grande entendedor desse mundo do empreendedorismo. Hoje é uma das grandes referências que a gente tem aí a nível Brasil, na parte de finanças mesmo, da parte do mercado financeiro. E a gente ficou muito feliz de você ter aceitado esse convite. E se apresenta um pouco mais, conta aí pra gente quem que é o Lucas, por que a gente tá aqui hoje nesse bate-papo. Maravilha, Thiago. Obrigado pela introdução aí, obrigado pelo convite. É um prazer, é bem legal poder participar daqui, até porque tem uma história bem interessante. Você falou de entidade de jovens empresários, né? Sempre foi muito parceiro aqui do pessoal da Exup, né? Nos conhecemos aqui muito nesse meio aqui também, então já usamos muito auditório aqui de baixo. Muito, pois é, exatamente. Falou de café político, AGE, FAGE, era tudo aqui embaixo, né? O pessoal sempre foi muito solícito. E vou comentar um pouquinho mais sobre mim, sim, claro, a gente vai bater um longo papo aqui, mas já comentando um pouquinho, assim, que eu acho que até muita gente, assim, é importante, né, pessoal, saber um pouquinho do que eu passei aqui de história. Eu vou resumir. Eu fui presidente da Federação de Jovens Empresários e vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, que é onde a gente se conheceu. E eu tive oportunidade muito interessante nesse meio de conhecer muito empreendedor, literalmente, não só do Brasil, como no mundo inteiro. Só que eu sempre estudei sobre investimento. Então, desde 2008 eu já estudava. Eu sou formado em engenharia elétrica, fiz engenharia elétrica na USP, mas depois eu já fui empreender. Na verdade, antes de eu formar, eu já comecei a empreender. E como eu estudava investimento e gostava de empreender, resumindo bem a história, acabei montando uma gestora de investimento. Começou como escola de investimento, gostava de ensinar, as pessoas me perguntavam, Sigu, e a Petrobras, e a Vale, não sei o quê? Eu lembro quando você postou o seu diploma, que aí você tava, o diploma da pós, que você estava apta a dar aula em pós-graduação. Eu lembro dessa postagem. 2015, olha que bacana. Exatamente. Fiz o MBA em Finanças pelo IBMEC lá, foi uma experiência realmente. E acabou que eu nunca dei aula, quer dizer, para não falar que eu não dei aula em pós, por incrível que pareça, uma experiência bem interessante, que eu dei uma aula para uma turma de empreendedorismo, de MBA, da Universidade de Southampton, na Dinamarca. Uma experiência bem bacana até. Foi uma turma só, durante 6 meses, mas foi uma baita experiência. Então foi isso, a gente acabou montando a escola de investimento, que é a Ciano, e na sequência, quer dizer, durante ali a escola, a gente montou o Five, a gente iniciou o Five, que é hoje, graças a Deus, o maior evento de investimento e empreendedorismo. Na verdade, tem a sigla, né? Finança, investimento, valor e empreendedorismo, já do Centro-Oeste, e espero que seja do maior do Brasil muito em breve. Então, basicamente, essa é meu currículo, minha história, assim, que vale a pena a gente comentar. E tem muita coisa que a gente pode discutir no meio do caminho aqui. Muito bom, Lucas. Gente, e o tema desse podcast de hoje é como captar investimentos para a sua empresa. E dentro disso, se a gente for pegar, a gente está falando aqui, o Lucas deu uma breve apresentação, ele pode falar para vocês tanto sobre o empreendedor quanto do mercado financeiro. Então, acho que dá para a gente ter uma visão muito ampla de quais caminhos que a gente pode seguir. E até começando já dentro desse tema, Lucas, a gente pode olhar assim, pelo menos olhando o mercado de forma macro, a percepção que eu tenho é que não é um momento muito bom para empreendedor captar grana em banco. A gente está num momento aí com taxa de juros elevadas, um momento um pouco tenso para isso. E eu acho que hoje a gente não vai falar nem sobre investimentos de bancos, ou talvez até pode ser. Mas eu queria entender, começar com você, começando por esse rumo. Qual que seria o caminho? Aqui hoje a gente vai falar sobre banco, sobre outras frentes de investimentos. Como que vai ser essa condução hoje aqui? Na verdade, nós podemos falar de qualquer frente. Por quê? De fato, a gente está com taxas caras aqui no Brasil. Uhum. Mas, ao mesmo tempo,
tem uma questão que já, respondendo uma pergunta de muitos investidores com relação a, ou melhor, muitos empreendedores com relação a captar com investidor ou financiamento, já é o seguinte, o que vale mais a pena? Qual dos dois? Qual das duas formas? Financiamento ou um aporte, né? Uma integralização? Eu quero, sempre que eu falar alguma palavra que você sentir que a eu vou te perguntando. Você me pede para explicar, às vezes a gente usa algum termo técnico. Então, por exemplo, nessa questão, nessa dúvida que muito empresário tem sobre devo pegar um financiamento ou trazer capital de um investidor e ceder participação da minha empresa. Não é que a conta seja tão trivial, mas basicamente a conta é, se você pegar um financiamento, mesmo que seja caro, vamos supor que seja por 5 anos esse financiamento, você vai terminar de pagar. Se você calculou, a sua empresa consegue pagar, naturalmente você vai começar e terminar de pagar. E do 5º ano para frente, 100% daquilo que você pagava de juro é seu, porque você mantém com 100% da sua empresa. Se você trouxer um dinheiro de investidor e abre mão de 25%, você passa por exemplo, um sócio novo. Você não vai ter o custo do capital pagar para ele ali, porque se integralizou, agora está todo mundo no risco, mas é isso. Do 5º ano que você conseguiu, em teoria, você terminou de pagar do mesmo jeito, né? Você recuperou o valor que você investiu da mesma maneira. Mas dali do 5º ano para frente, você tem que dar 25% para esse investidor para o resto da vida, que agora virou seu sócio. Então, qual das duas formas que fazem mais sentido? Tem vezes que mesmo um crédito caro, se o seu negócio é muito bom, vai se pagar e para o resto da vida vai valer a pena, e você tem segurança, melhor pegar o financiamento, mesmo caro. Tem que fazer essa conta. Agora, se falar, não, é um negócio de risco, pode ser que perca muito dinheiro, pode ser que ganhe muito dinheiro, mas eu não quero me expor 100% ao risco num banco, vou trazer um maluco do investidor junto comigo aqui para a gente dividir os louros, seja muito positivo, seja ele negativo. Vai ser pro resto da vida, mas é um negócio arriscado e é o dinheiro que a gente tem para hoje e vai. Então, a gente meio que tem que fazer essa conta para escolher o caminho que você vai seguir. E é claro, uma taxa mais alta, naturalmente, a tendência é conseguir mais de investidor do que do banco. Vou fazer 2 perguntas em uma para dentro do que você disse, o investidor, por exemplo, esse cara ele vai ser um investidor, por exemplo, de uma empresa endividada? Ou por exemplo, eu só capto investidor se eu tiver uma empresa saudável com potencial de crescimento, igual a gente vê lá no Shark Tank, por exemplo, que eles pegam uma empresa que tem potencial para crescer e colocam mais grana para ela acelerar, como se fosse uma aceleradora financeira ali. Agora, no caso, as empresas, existem esses 2 cenários ou geralmente esses investidores eles só vêm para empresas que têm potencial para crescimento? Como é que... Varia muito. Na verdade, realmente são várias perguntas em uma só, ou várias respostas para a mesma pergunta. Por quê? Vamos fracionar a pergunta e vamos para a primeira parte, que é sobre se o investidor quer uma empresa com potencial de crescimento ou não. Depende mais do perfil do investidor. Por exemplo, um investidor que compraria um imóvel alugado, ele não quer uma empresa com potencial de crescimento, que também, via de regra, vem com potencial de risco, de perda. Sim. Ele preferiria comprar, por exemplo, se ele for investir num negócio, ele vai comprar um supermercado num bairro saturado, ou seja, não vai entrar concorrência tão fácil naquele bairro. Baixa oscilação, todo mês vai ter aquela venda de arroz, feijão e carne, não sei o quê, e o cara está mais garantido ali a receita. Agora, tem aquele investidor que fala, cara, eu quero montar uma rede de supermercados. Uma rede de supermercado. Bom, esse cara já está correndo um pouco mais de risco, porque o negócio pode dar certo, pode dar errado, vai crescer, não vai crescer. Aí ele já está falando, olha, eu quero entrar nesse negócio, mas eu não entro para ganhar pouca coisa. Eu quero entrar para ganhar muita coisa. Então, é onde até, isso é importante, o empreendedor saber, o empreendedor que está buscando captação. Ele vai fazer um plano, uma expectativa para o investidor. A partir do momento que o investidor entrou, ele está amarrado a essa expectativa. Ele não pode entrar uma grana e falar, quer saber, aquilo que eu falei que eu queria crescer 3 lojas por mês, não quero mais não, entrou um dinheirinho, eu estou mais sossegado, o investidor vai falar, amigão. Ô Lucas, esse ponto que você trouxe é bem importante, que eu acho que é até um passo antes. Eu quero captar uma grana que não é de banco. Beleza, banco eu mando minha documentação, o banco aprova ou não, vê meu histórico financeiro lá e aprova ou não o crédito, certo?
Agora, quando é um investidor, igual você comentou, eu tenho que apresentar um plano. O que é esse plano, geralmente? Como é que é esse projeto que eu preciso apresentar para um investidor para ele ver se é viável ou não e quais informações que eu tenho que ter nisso? Acho que a gente tem bastante coisa para falar disso daí. No momento, eu vou resumir, então, a resposta. Vou responder sobre a questão da empresa estar endividada ou não, que eu acho que é muito importante. Legal. E depois a gente detalha um pouco mais essa, que eu acho que é bem importante pensar nesse plano, que é o pitch, né, de investimento. Não só o pitch, né? Você tem um plano, o business plan mesmo, e você faz o pitch para apresentar o business plan. E aí a gente detalha um pouco mais. Então, já respondendo a pergunta, é isso. Você vai... se você está querendo dinheiro para sua empresa, é claro, você tem que ter um motivo inicial. É porque você está precisando, porque você se perdeu ali, é como se fosse um cheque especial. Ou não, você quer... É para poder crescer a sua empresa. E quando você fala crescer a sua empresa, é crescer como? Em quanto tempo? Até onde? Com qual estratégia? Essas coisas, primeiro, já tinha que estar definido pelo próprio empresário, porque ele é investidor de si mesmo. Então, ele já tem que ter um business plan. Não tem nenhum problema ser um business plan, tradução, plano de negócio. Não tem nenhum problema o plano de negócio ser simples. Olha, eu quero ter uma padaria, pronto. É só isso. Tá bom. Mas você sabe onde você quer, o que você quer e tal. Um canvasinho, né? Um canvas, tá ótimo. Ali, você já faz um canvas legal. Agora, você quer mostrar, você quer captar para um crescimento e tal, você faz um plano de negócio mais elaborado e que nesse plano vai constar o crescimento que você espera, a necessidade de caixa que você precisa para aquilo. Igual eu falei, aí a gente detalha um pouquinho mais. Mas você vai pegar esse plano, vai transformar num pitch de investimento que a gente chama, que é uma apresentação mais rápida e clara para você chamar a atenção do investidor para investir. E aí, a partir do momento em que você captou o dinheiro dele, de novo, você precisa ser coerente com o que você colocou de plano. Pode ser que aconteça ou não, por eventualidades, mas não porque o investidor, o empresário, do nada resolveu que não vai... Não vou. Tá. Então, essa é uma coisa importante que os empreendedores têm que saber. Na pergunta se eu tô quebrado. Aí vamos lá. É porque eu tenho que fazer um pitch, e aí do pitch eu posso estar muito bem querendo acelerar, ou eu posso estar muito lascado, precisando de alguém para salvar meu negócio. Exato. Mas vamos colocar uma situação no meio termo. Você está crescendo, mas você se endividou. Você fala, cara, eu preciso de capital. O investidor, muitas vezes, o que ele vai visualizar? Às vezes isso fica óbvio depois que a gente fala. Mas imagina uma seguinte situação de uma empresa. Vamos simplificar. A empresa tem 100 mil de lucro no ano. A gente chama de lucro operacional. Mas ela pegou, só um exemplo também, R$1 milhão emprestado a um custo de 10%. Ou seja, no fim do ano ela tem 100 mil de juros para pagar daquele empréstimo. Ou seja, o lucro líquido dessa empresa zerou. Então, só para repetir aqui, 100 mil de lucro operacional, mas ela teve que pagar 100 mil de juros para o banco. Imagina que seja 20% para ficar melhor. O cara pegou 500 mil e esse 100 mil é 20% de juro. O que o investidor vai olhar? Peraí, quer dizer que se eu quitar a dívida dessa empresa, eu ganho 20% ao ano? Vou dividir uma parte lógico, né, com o cara que eu estou entrando aqui, mas eu consigo, se eu cobrar 10%, ou seja, em vez de eu investir na empresa, se eu mesmo emprestar para a empresa e pegar um percentual dela, eu salvo a empresa, porque o que a empresa dá de lucro, ela já me dá uma boa remuneração. Ou seja, não é porque o cara está endividado que ele não vale a pena para o investidor, não. O investidor pode comprar a dívida, como se fosse isso. Então, isso é interessante. Mas aí, por exemplo, nesse plano que você comentou, que é o pitch, o investidor, ele faz uma análise, igual a gente faz no mercado de ações, por exemplo, a gente avalia uma empresa, o histórico dela, como é que é a gestão, faz uma análise financeira do negócio, né? Mas assim, isso para grandes empresas, capital aberto, obrigatoriamente ele tem esses dados abertos. Uma empresa pequena, dependendo do tamanho, vamos pegar uma startup, por exemplo, muitas vezes é desorganizado, o cara não tem nem financeiro, o cara não tem sistema, o cara só executa, né? E aí ele precisa juntar essas informações, e a gente sabe que muitas vezes você olha de fora, beleza. Quando você passa para dentro, o buraco é mais embaixo, às vezes a gestão é complicada. Como é que o investidor olha para isso? Como é que ele enxerga isso na empresa antes de entrar lá dentro? Perfeito. Então, vamos estratificar, né? O investidor vai olhar a empresa e o que ele está vendo ali
de interessante, de valor para poder investir. Então, vamos pegar alguns exemplos. O exemplo até da empresa quebrada. Além de desorganizada, ela está quebrada. Isso, o investidor pode comprar? Pode, muitas vezes ter interesse, principalmente se o investidor for outra empresa. Porque às vezes a empresa está quebrada, mas tem um ativo muito grande. Uhum. Vou colocar um exemplo aqui. Não houve fusão nessa empresa, mas poderia ter sido um exemplo, que é a Eternit. A Eternit em algum momento estava quebrada. Sim. Mas se tivesse um comprador estratégico, por exemplo, uma indústria de outra coisa de construção, mas que pegasse qual ativo da Eternit? Distribuição. A Eternit era uma marca forte e distribuía no Brasil inteiro. Cara, é uma oportunidade para alguém comprar. Então, de novo, o empresário que está com medo, minha empresa está quebrada, eu não consigo captar. Dependendo, consegue. Pode ser uma opção. Aí você perguntou sobre a outra, nessa mesma linha, da questão da desorganização ali. Isso, né, como é que eu vou fazer, é como se fosse a mesma pergunta, mas em duas visões. Como é que o investidor olha para a empresa antes, se ela está desorganizada, ou como é que ele consegue puxar as informações, e como é que eu, como um empresário que quero captar recursos, como é que eu, tipo assim, quais informações que eu preciso estar de olho para, se eu quiser captar um investidor, eu preciso estar com isso muito claro, assim. Ótimo, perfeito. Então, assim, se eu sou uma empresa e eu quero trazer um investidor e meus dados, minhas informações não estão claras, definitivamente isso é um grande empecilho para o investidor. Quanto mais claro... Mas quais informações que seriam Perfeito. claras, assim, que são importantes, assim, de a gente ter clareza nelas? Você comentou sobre bolsa de valores. O cara vai investir na bolsa, tem os números todos lá. Uhum. O que são as principais informações que tem na bolsa de valores, que são inclusive obrigatórias? São 3 documentos que são bem nítidos, bem claros e óbvios lá. Na verdade, é tudo num documento só, né? Mas é balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Essas 3 coisas, o investidor não deveria conseguir, né? Via de regra, não consegue imaginar como que ele faz um investimento numa empresa que não tem essas informações claras. Por quê? Tentando ser breve na explicação desses 3 pontos, é o seguinte. Em primeiro lugar, fluxo de caixa, a empresa pode lucrar o tanto que for, fluxo de caixa quebra a empresa. Uhum. Não, mas o meu imóvel valorizou um monte, ou seja, lucrou. Mas você tem dinheiro para poder pagar o IPTU? Não tem. Pronto, você perdeu o seu imóvel. Então, fluxo de caixa é rei. O balanço patrimonial, principalmente o histórico do balanço patrimonial, mostra literalmente o que essa empresa consegue suportar de perda ou crescimento. Uhum. O que ela tem que ter em valor ali dentro? E o que ela tem que ela tem de dívida? Dela Qual que é o patrimônio líquido que sobrou, então, disso daí? Essa é uma força estática que você vê no negócio. E o DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, mostra a capacidade de gerar lucro que a empresa tem, que é o que, no fim das contas, é o objetivo principal da empresa. Então, se o investidor olha, ele vai querer assim, essa empresa consegue gerar lucro? Não sei, eu vejo as contas, chega lá, parece que sobra um dinheiro. Pô, não vou conseguir olhar. Deixa eu ver o balanço patrimonial. O que você tem de ativo e passivo? Eu tenho lá, acho que, sei lá, tem uns 3 computadores. Cara, desculpa, eu não consigo saber o que você tem, que você suporta. Uhum. Qual que é seu estoque? Não dá. Tá, isso é fluxo de caixa. Às vezes eu até tenho ali, né? Parece que eu uso um cheque de vez em quando, cheque especial, tal, não sei o quê. Amigo, desculpa, você tem que ter essas informações claras, porque a partir daí, esse é o começo para eu começar a olhar. Porque depois dessas informações, aí já até respondendo uma pergunta que eu sei que viria, depois dessas informações financeiras, o investidor agora vai olhar governança corporativa. Quem são seus sócios? O que eles fazem? Você está bem com seus sócios? Vocês estão olhando para o mesmo rumo? Como é que está essa composição aí? Legal esse ponto. Porque assim, a gente tem a questão exata, vamos dizer assim, que são os dados, né? Que esse daí, tipo, se tiverem certos, organizados, ok. Mas aí a gente tem uma parte também da governança. Então, como é que está a gestão desse negócio? Quem que é o diretor dessa empresa? Quem que está à frente desse negócio? Aí, até tem uma expressão aqui em Goiás que a gente usa muito, puxa a capivara de todo mundo. Exato. E isso assim, puxa a capivara. Como é que é a estrutura até familiar? Como é que funciona isso? Vocês puxam... Como é que vocês... O que vocês procuram saber? Qual que é o currículo? Cara, me manda seu currículo. Isso. Deixa eu ver o que você formou, o que você trabalha,
onde você já trabalhou, pede referência de pessoas que já trabalhou. Como é que é essa dinâmica das pessoas? Exatamente. Assim, definitivamente, pessoa é tudo. Tanto que vou citar 2 exemplos nossos de empresas que a gente fez valuation e auxiliou. Vou só privar aqui as informações, claro. né? Vou chamar então de Joãozinho e Joana, para ficar mais fácil. A empresa da Joana é uma empresa de biscoito. Tá bombando, tá voando, a empresa só dela. E tá assim, uma empreendedora, você fala, cara, que orgulho de ver uma mulher porreta desse jeito. Mas assim, voando. Biscoito qualquer pessoa faz. Biscoito é uma coisa que existe há séculos, não existe, não, mas eu patenteei meu biscoito, não interessa. Então, como que essa menina está crescendo tanto? Porque ela é boa de fazer empresa. Não é que ela é uma boa confeiteira. Também ela é uma boa confeiteira, mas doce bom também, tem um monte de gente que faz doce bom. O que ela tem de valor, então? Ela conseguiu... Uma boa gestão. Uma boa gestão. Ela conseguiu contratar pessoas, funcionários ali, e ela conseguiu passar as informações para o funcionário de um jeito que os funcionários estão lá Isso entra entregando. em cultura organizacional, gestão de pessoas, vários aspectos meio que intangíveis, né? Exato. Que é valor dela. Legal. E até vou passar uma curiosidade nesse sentido também, que é interessante para o investidor. Ela pega e consegue entregar no prazo. Pô, o cliente dela fala, cara, posso pedir o biscoito para ela que vai chegar. Fala com o fornecedor aqui, fornecedor ali, os caras tudo enrolam, não sei o que, chatice. Ela pedir, ela entrega. Outro valor que a empresa tem. Então o valor dela não está no biscoito ser gostoso, ainda que também é legal. Ela tem margem, então ela consegue aguentar o tranco, subiu, caiu o faturamento, ela aguenta o tranco. Tudo isso é uma excelente gestão. Então, você não precisa pegar o currículo dela. A hora que você olha o histórico da empresa, o que está fazendo, e é só ela como dona, pronto. Já é suficiente para a gente ver que a gestão está sendo bem feita. E aí, mas mesmo assim, a gente vai e pega o currículo. Nesse caso, uma indústria de biscoito não precisa de um currículo muito extraordinário. Ela já provou esse currículo lá, já está acontecendo. Mas mesmo assim, tem que puxar uma capivara, porque você vai investir numa pessoa, e se ela estiver dando tão certo, porque na verdade ela está desviando dinheiro, puxando não sei o quê, fazendo, sabe, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, pegando a licitação, pagando com... pô, aí... Sim. Não, tá fazendo tudo certinho. Quem são seus clientes? Vamos ver se é isso aqui. Isso é muito importante. Um exemplo rápido, que é o Joãozinho, que eu falei, ofereceu à empresa lá o pitch. Quem que é o CEO dessa empresa? Não tem CEO. Uma empresa não tem CEO. Quem é que assume as responsabilidades da coisa? Aí esse cara pegou dinheiro de um outro investidor, mas já estava meio chateado com esse investidor, porque toda vez fica cobrando umas coisas, umas picuinhas, e aí chegou um momento, isso é sério, isso é o que aconteceu. O cara preferiu pular do barco e falar assim, não, se for para ele ganhar tanto e eu ganhar tanto menos, eu não quero. O cara investiu em você. Aí a gente está querendo pagar mais para esse cara e você vai receber um dinheiro que você nunca viu na vida e você quer fundar a empresa? Aí eu não tive coragem de continuar o processo. Tinha muita coisa antes para resolver. Entendeu? Ou seja, não interessava nem os números da empresa. Tinha que resolver um problema de casamento entre os sócios primeiro, para depois, com liberdade, tocar o negócio. Então, ou seja, realmente dinheiro e números são importantíssimos, mas se não tiver alguém, gestão que funciona, cara, não adianta. E o investidor vai olhar isso, coisa que o banco não olha, né? Sim. O banco olha seu faturamento, te dá uma grana e, cara, não interessa se vai dar certo ou não, amigo. Eu quero ver se... Exatamente. E depois ele penhora seus bens e Exato. faz o que for necessário para receber. Exato. Lucas, muito bom. Você usou um termo agorinha, que eu acho que é um termo até legal para a gente aprofundar um pouco mais. Eu vou usar até o exemplo da Maria e do biscoito que você comentou. Por exemplo, a Maria, ela tem uma indústria de biscoitos, ela já produz, ela tem alguns maquinários e tudo mais. A gente sabe que tudo isso tem preço, né? Você colocar lá um forno, custa tanto. Isso daí a gente sabe que tem um preço. Agora, como é que o investidor consegue... Como é que eu como um empresário querendo captar um investidor, como que eu vou dar preço no meu negócio? Eu vou fazer um levantamento de tudo que eu tenho
e é isso. Mas aí a gente começa a ter outras questões intangíveis, como você falou, a gestão, eu começo a ter a marca. Eu até uso um exemplo, que eu acho que é um exemplo muito legal daqui de Goiânia, que está ganhando uma força muito grande, que é o Milk Moo, né? O Milk Moo tá ganhando uma expressão muito legal e eu vejo que é um trabalho muito forte de branding. Eu acho que é um trabalho até melhor até de branding do que de outras frentes. Então, usando esse exemplo, o exemplo da Maria que você comentou do biscoito, como é que eu precifico essas questões intangíveis, como a marca, como outras coisas, para eu saber quanto que eu vou cobrar, que é o valuation que você comentou, como é que eu faço esse valuation, como é que eu sei, como é que eu vou cobrar desse cara para entrar no meu negócio? Porque eu não tô, aqui a gente não está falando sobre vender a sua empresa. A gente está falando sobre esse investidor talvez entrar em um pedaço e depois a gente vai falar sobre outras modalidades também, mas ele entrar num pedaço com investimento, como é que eu dou preço nisso? Então, como que eu precifico a minha empresa, né? Isso. Como que eu sei quanto a minha empresa vale, o que eu penso em oferecer e tal. Existem vários modelos. E antes de qualquer coisa, não existe o valuation perfeito. Não existe, por mais que seja baseado em cálculos, não existe uma matemática exata que fala assim, não, é esse o valuation e não há quem conteste. Muita coisa que vai influenciar ali. Beleza, então, mas aí de maneira prática, como que eu consigo ter noções? O Warren Buffett tem uma expressão que eu acho muito legal, que ele simplifica e exemplifica o principal conceito sobre o valor, não só do empresa, mas das coisas de maneira geral. Ele coloca o seguinte, ele faz uma metáfora com aquela fabulinha lá dos dois pássaros voando na mão. O que é melhor? Então, o que o Warren Buffett fala é, o que é melhor, 2 pássaros voando ou um na mão? Aí ele fala assim, quanto tempo que eu levo para ter os 2 pássaros na minha mão? Se eu gastar 1 ano, me parece um retorno bom, de 100% em 1 ano. Uhum. Se for 2 anos, também é legal. 100% em 2 anos é um bom retorno. A questão é, quão seguro que eu tenho, qual a segurança que eu tenho de que eu vou receber esses 2 pássaros em 1 ano ou 2 anos? Empresa é a mesma coisa. Então, se eu for comparar, se eu quero saber o valor da minha empresa, e eu fizer essa analogia com os pássaros, 2 pássaros na mão, 2 pássaros voando ou 1 na mão, qual que é o faturamento e lucratividade esperada nos próximos anos? Nos próximos 5, 10, para sempre anos aí. Qual que é a lucratividade disso? E quão seguro eu estou disso? Ponto. Tudo se resume a isso. O investidor, não, mas o investimento em startup é isso? Mesmo que você não consiga ter tanta clareza sobre esses números, geralmente o pessoal de startup coloca o quê? Qual que é o meu potencial de mercado? Se eu tiver 1% desse mercado, eu tenho essa receita, se eu tiver esse custo, parará. Ou seja, de alguma maneira ele está tentando ver, como fazer assim, quantos pássaros voando tem por aí? Então, é como se o valuation ele estivesse muito ligado ao potencial de ganho do negócio. Exato. Porque no fim das contas, valuation... porque o negócio consolidado ele já tem um ganho real ali estruturado. Mas assim, quando é um negócio, sei lá, você pega uma empresa de 10 anos, ela tem um histórico dos últimos 3, 4, 5 anos de faturamento. Então você consegue ter um potencial do que ela pode faturar para frente. Uma empresa, uma startup que a gente comentou, ela geralmente trabalha com uma presunção de faturamento naquele período. Então a gente... pelo que você falou, o pontapé nosso seria o potencial de ganho daquela empresa. Sim, mas se você parar para pensar, o potencial de ganho de uma empresa que tende a crescer é um potencial, e o potencial de ganho de uma empresa daquele supermercado saturado, né, no bairro saturado, é um potencial também zero, vamos chamar assim, de crescimento. Mas ele tem um grande potencial de manutenção daquele valor. Legal isso. Ou seja, se eu pego... Vamos fazer o exemplo do supermercado como rede, o empreendedor que tem aquele supermercado, mas tem um projeto de crescer em rede, mais 3, 5, 10, 20 mil supermercados, e o outro que tem um supermercado e não vai crescer. Cara, não adianta. Você vai pegar uma parte aqui, mas vai ser só isso aqui, esse supermercado. O que tende a crescer tem mais risco, porque pode ser que no meio do caminho mete os pés pela mão, que pode quebrar. Mas o investidor está olhando que, cara, esses, vamos supor, 30 mil por mês aqui, que eu tenho a expectativa de um supermercado, pode virar 60, pode virar 90, pode virar 120, porque eu vou ter mais 1, 2, 3, 4. Então ele está vendo um potencial de crescimento.
mas eu tenho menos certeza de que isso vai acontecer. Mas se eu tiver certeza, porque não, mas você está falando é com o finado, né? A Abílio Diniz. Pô, a Abílio Diniz tem histórico, tem currículo, tem maior segurança. Então, uma empresa do Abílio Diniz tem maior valuation, porque tem um potencial grande e com uma segurança boa para o investidor. O Zé da esquina, que não se provou como um grande... não tem lastro, né? Não tem lastro, exatamente. Mas tem valor, porque a empresa dele, cara, a chance de quebrar também é pequena. Eu vou ter aqueles 30 mil por mês pro resto da vida. Pô, mas isso tem um valor. Sim. Então, tanto um quanto o outro, você consegue fazer um valuation, tem valor sim. O que o investidor está esperando é ganhar dinheiro. Perfeito. O que é a parte que o investidor, então, simplificando bastante o processo, vai olhar? Basicamente, uma forma de fazer valuation é assim. Imagina que você consiga na renda fixa lá 1% ao mês. De certa maneira, tu consegue até um pouquinho mais agora. Hoje, é. Cara, se você consegue 1% ao mês e aquele é um supermercado que paga 30 mil por mês, fazendo uma continha, você poderia, de maneira bem simplista, dar 3 milhões nesse negócio. Por quê? Porque 30 mil por mês é 1% de 3 milhões. Então, esse supermercado tem um teto de valuation de 3 milhões. Por quê? Porque acima disso já está investindo no negócio que é de risco, porque o dono pode falecer, pode cair uma bomba no negócio, pode, sei lá, tem risco. E o retorno de 30 mil por mês em cima de 4 ou 5 milhões, por exemplo, é menor que 1%. Ou seja, eu venderia esse supermercado, fazendo valuation bem besta aqui, tá? Sim. Eu venderia esse supermercado por 1 a 2 milhões de reais. Porque isso daria de retorno para o investidor de 2% a 1,5% a 1% ao mês. Ou seja, estou contabilizando a rentabilidade mais um risco, mais um prêmio pelo risco do negócio. Ô Lucas, mas nesse exemplo que você trouxe do supermercado, que é muito bom, esse investidor, ele entraria até quantos por cento? Porque, por exemplo, a ideia nossa aqui é captar um investidor para o negócio. Até quantos por cento ele absorveria da minha empresa? Então, eu sou o dono do supermercado. E quanto que eu vou ter que passar para esse cara para ele botar uma grana aqui dentro e eu vou parar de mandar aqui? Como é que vai funcionar isso? Perfeito. Vamos fazer então uma simulaçãozinha. Vamos pensar nesse caso que agora é o Zé, dono do supermercado, que ele já teve supermercado 10 anos da vida dele, está indo bem, está tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas ele resolveu assim, cara, eu vou querer comprar uma casa nova, não sei o quê, e eu não quero financiar tudo, eu vou liquidar, vou pegar parte da minha empresa e vou vender. Parte da minha empresa, vou vender 30%, 20%, 50%, ele vai escolher, em princípio, vamos pensar assim, porque a motivação dele é comprar uma casa nova à vista e ele vai pegar 300 mil reais, vamos supor. É o melhor, ele viu que a casa dele custa 300 mil e ele fez o valuation da empresa dele, digamos que a gente chegou nos 1 milhão de reais, por simplicidade, então ele vai ter que vender 30% para poder pagar a casa dele. Ou seja, essa proporção tem a ver com a necessidade de caixa, de dinheiro que o empresário precisa. Então, em princípio... Esses 300 mil, por exemplo, poderia ser para cobrir despesa. Ou para cobrir despesa? Sim. Ou seja, o empresário tem que ter uma motivação clara do recurso. Tem muita gente, isso até quase fica engraçado a gente ver um empreendedor falando assim, cara, eu preciso de um recurso. Quanto? Não sei, entre 500 mil e 2 milhões. Calma, gente. Seja 500 mil, milhões. Por que você fez a conta? Não, eu preciso... Essa é uma coisa muito importante para o empreendedor que quer captar recurso. Saber o quanto você precisa e por quê. Ninguém vai julgar. Quer dizer, todo mundo vai julgar. Mas você vai julgar porque o investidor vai saber, vai tentar entender o motivo. Então, não é sobre quantos por cento que eu devo abrir. É quantos por cento que dá para abrir. O investidor, o empresário não tem que abrir nem nada da empresa dele, em teoria. Ele abre por uma necessidade. Então, se ele precisa de 500 mil e a empresa dele a gente fez a valuation lá, e vale 5 milhões de reais, e é tão simples quanto isso que eu acabei de falar, porque tem casos e casos. Ele deve abrir 10% da empresa. Certo? É lógico. Aí depois tem negociações e negociações.
Mas, em princípio, essa conta tem que partir desse princípio, necessidade e valor da empresa. Aí tem uma outra questão. Você tem o lado do investidor. Para pensar uma coisa. Imagina que esse mesmo dono do supermercado precisa dos 300 mil, ele põe 30% à disposição. Mas ele também é um cara que fala o seguinte, mas se for para vender tudo, eu vendo também. Então eu vou pegar R$1 milhão, vou fazer minhas coisas, Mas veja só, o investidor vai olhar e não vai ter interesse em comprar tudo. Porque se ele é investidor, ele não quer assumir o controle do negócio. Gestão do negócio, né? Ele quer colocar e quer ficar na casa dele tranquilo, só esperando o dividendo entrar. Esperando o negócio valorizar. Ele é investidor, ele não é empreendedor. Então, nesse caso, existe um limite da ponta do investidor que definitivamente não quer pegar controle da coisa. Certo? Agora, existe aquele investidor que quer ingerência. O que é ingerência? Ele quer entrar no negócio, quer participar. E existe aquele empresário, porque você pode ter um empresário que vende para investidor, mas tem um empresário que vende para empresário. Teve um outro caso nosso que a gente fez o valuation de uma indústria de bolos. E a dona queria vender 100% da empresa dela. Ou seja, não procuramos investidores. A gente procurou outras indústrias que quisessem ganhar mercado. Legal. Entendeu? No fim, acabamos não conseguindo encontrar. Mas essa é a compra mais estratégica. O investidor vai comprar 100% do negócio que vai dar trabalho para ele. Não, aí esse é um empreendedor. Porque aí no caso ele nem é um investidor nesse caso, né? Ele vira empreendedor. Ele vira empreendedor. É empresário. Ele vai pagar menos, porque menos do que uma compra estratégica. Essa é uma outra coisa importante. Você pode fazer. A gente fez o valuation para ela, ficou entre 6 e 12 milhões. Pô, Lucas, mas tão distante? Sim, por quê? Para um empreendedor que fosse comprar e assumir, vai pagar mais barato. Mas para uma concorrência que vai comprar, seja para encerrar um negócio, ou seja para melhorar a receita e despesa e aumentar a eficiência, ele vai ver valor em pagar mais. Então aí eu já estou subindo o nível do valuation. A gente passou um nível aqui mais tranquilo, mais mamão com açúcar. Agora eu já fui para um valuation aqui. Você fez o valuation base. Um valuation mais estratégico. Mais estratégico, exatamente. Legal. Eu quero só destacar para vocês que eu acho que esse ponto é muito importante, que o Lucas trouxe, que a gente pode pensar para captar investidores. Como o tema do nosso bate-papo é sobre captação de investidores, você que tem uma empresa consolidada, que já está com bastante tempo no mercado e você está querendo só se manter, mas faz sentido para você ter um aporte de recursos, ter um novo sócio, faz sentido você captar investidor. E para você também, que está querendo acelerar seu negócio, faz mais sentido. Então, pelo que o Lucas explicou aí para a gente, faz tanto sentido para uma empresa consolidada que quer começar. Eu acho que uma das coisas que pode ser um caminho, por exemplo, de captação de investidor é uma empresa que está em sucessão, que às vezes não tem sucessores e começa a fazer uma diluição para poder diminuir um pouco a gestão, né? Acho que pode ser um caminho. Mas muito bom, Lucas. Um termo que eu conheço, assim, inclusive tem um cara que ele se intitula o maior investidor anjo do Brasil, que é o João Kepler, e a gente escuta muito sobre investidor anjo. Se a gente for pegar o termo investidor anjo, geralmente o anjo é muito positivo, né? Ele ajuda a guardar e proteger. Explica pra gente o que é o investidor anjo e outros tipos de investidores que podem existir. Existem vários termos aí que a gente conhece, e eu queria que você falasse um pouco mais pra gente. Que tipos de investidores que eu posso captar? Tipo, a gente começou a ter mais vivência com essa questão de investidor através do Shark Tank, né? Que é um tipo de investimento. Quais que são, geralmente, esses tipos de investidores que a gente encontra no mercado? Essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte: na hora que o empresário vai captar investimento, ele tenta buscar todo tipo de investidor, porque o negócio dele é assim, ele está olhando que ele precisa de dinheiro. Então, como dinheiro não tem cor, nem cheiro, nem dono, para ele tanto faz quem está dando dinheiro. Mas convenhamos, você vai... imagina uma pessoa que está querendo ser fitness. Você vai oferecer coxinha para essa pessoa? Não faz sentido. Então você tem que oferecer o ideal para você ganhar eficiência, é oferecer a sua empresa para aquele investidor que tem a ver com a sua empresa. Esse investidor pode ser o Family and Friends, né, que é buscar
para amigo, primo, sogra, sobrinho, sei lá o quê? Você vai procurar? Então, vamos lá. O primeiro que a gente tem é o Family Friends, que são amigos e família que podem investir no seu negócio. Exato. Essa seria uma das opções. É o embrionário. E esse é o mais comum. Mais comum e, óbvio, você tem que proteger o patrimônio desse pessoal que está acreditando em você. Legal. Mas esse é o embrionário. Simples. Então, como é que você convence esse pessoal? É literalmente por você ser uma pessoa confiável e na emoção. Bom, Carteirada. Fala, cara, olha, vamos fazer, vai ser legal, tá? Pô, isso aqui. Beleza. Então é menos profissional. Aí você vai para um pouquinho mais profissional. Você falou do investidor anjo. Investidor anjo, via de regra, assim, é que tem muitas definições no mercado, assim, mas via de regra, investidor anjo é uma pessoa física que investe em negócios via de regra com escalabilidade e tal. Ou seja, é literalmente como se você profissionalizasse o Family and Friends, certo? Então você falou do John Kepler, o John Kepler ficou muito conhecido como investidor anjo. Hoje ele já tem, até que não sei como é que está o negócio dele lá, mas a Bossa Nova, né, o Bossa, não lembro agora o fundo Bossa, aí você já institucionalizou. Aí você já vai para uma outra parte agora, que é o Private Equity ou Venture Capital. São dois nomes também comuns. E, de novo, existe a definição clara e nítida, mas existe uma definição de mercado. De mercado, que o pessoal fala mais. Private Equity é investir em empresas com participação. Private Equity, na tradução literal, equity é patrimônio líquido, né? E private é privado, ou seja, eu estou investindo numa empresa, no patrimônio da empresa, uma coisa assim. E o Venture Capital é o capital de risco, é aquele cara que quer... Ou seja, você pode ter um Private Equity Venture Capital, ou seja, é um investidor que quer negócios de escalabilidade, de risco, mas com retorno alto e tal, mas mesmo assim ele está investindo em negócios, certo? Quando você fala só Private Equity, você está só investindo em negócios, pode ser de risco ou não e tal. Então, se você tem um negócio que é uma startup, vai para o Venture Capital. É um negócio startup no começo, ou para o Family and Friends, ou para o investidor anjo. Se você já tem um negócio que está rodando um pouco mais, e está no faturamento, você precisa de um valor maior, vai para os fundos, que é o Private Equity, de Venture Capital, ou simples de Private Equity. E por último, que muita gente até esquece de pensar, que é muito importante, facilita muito se você conseguir achar esse nicho, que é o Corporate Venture Capital. O que é o Corporate Venture Capital? São as empresas, via de regra, são grandes empresas que investem em outras empresas que têm a ver com o negócio dela. Por exemplo, tem um amigo meu, Gustavo Cavenaghi, até já veio aqui no Five, que é gestor do fundo Cortex, que é um Corporate Venture Capital, Private Equity, que é uma junção entre o Sabin, Fleury e Bradesco. Sabin e Fleury são duas empresas de medicina diagnóstica, saúde. Então, se você tem uma empresa de diagnóstico, ou melhor, você tem uma startup, uma empresa que tem alguma coisa a ver com saúde, a chance deles quererem te conhecer e investir em você é muito grande. Porque eles querem te comprar para melhorar o negócio dele. Então, esse é um uso que às vezes nem fica muito falado por aí, né? E, enfim, aí tem tantos outros, né? Tipo de negócio que você tem todo, via de regra, fundo de private equity, um fundo de participação, enfim, aí tem mais um monte, se for falar aqui vai 2 horas. Mas em resumo é isso, o investidor tem que saber, o empresário tem que saber que, primeiro, ele entende o negócio dele, e aí ele pode perguntar para alguém do mercado. Meu negócio é assim, que tipo de investidor que é o ideal para que vai olhar meu negócio e vai brilhar os olhos? Aí vai buscar. Perfeito. O Lucas, eu acho que esse ponto que você trouxe é sensacional, porque é muito difícil para um empreendedor convencional, o empreendedor do dia a dia, ele ter essa noção de onde que ele vai buscar, né? E que tipo de investimento que ele vai buscar. Geralmente a primeira coisa que a gente olha é quem está do lado ali, que é o banco, que a gente comentou. E vendo você falar, assim, a gente tem uma infinidade de possibilidades e de recursos e às vezes até de grana mais barata, né? Exato. Eu acho que esse é um ponto interessante e que a gente às vezes não capta por falta de conhecimento. Então, não, eu vou aproveitar então, até que você falou de grana barata, eu pensei numa outra, na verdade, que às vezes nem entra grana,
que é muito importante também, que é o que o próprio João Kepler também fala, que é o Smart Money, né? O que é o Smart Money? É você entrar com conceito. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, vou pegar um exemplo aqui, biscoito aqui, você quer estar no Brasil inteiro, mas, cara, logística é um problema para você. Se você fizer ceder parte, ou seja, se fizer uma venda sem entrar dinheiro para uma empresa, só dando um exemplo besta, uma empresa de distribuição, cara, você vai aumentar o seu faturamento um monte, você vai resolver um problema que você tinha. Às vezes você estava buscando dinheiro para poder contratar a gente, cara. Montar uma operação logística, você resolve isso com o faz investidor. Faz uma fusão com uma empresa de logística. Isso que acontece muito no Shark Tank. O pessoal chega lá, aí vem, por exemplo, um Caíto Maia, que já tem uma rede de óculos, né? De óculos de sol e tal, de quiosque. Ele já conhece a dinâmica do negócio. Então, se você tem um negócio que é igual ao dele, só que só um exemplo besta também, só que é de pulseira, peraí, eu consigo alavancar esse negócio com cinco linhas que eu escrever para esse cara aqui, esse cara muda o negócio dele. Então, esse é um outro tipo de captação também que muita gente não para pensar. Muito legal. Eu, até isso é uma curiosidade, eu lembro de um caso da compra, se eu não me engano, da Magalu, a Netshoes foi comprada pela Magalu. Perfeito. E eu lembro que teve alguma movimentação na época, de uma movimentação que a Magalu meio que pagou a compra da Netshoes só com a valorização das ações que teve por conta dessa aquisição. Existe um movimento desse jeito também que esses grandes players fazem para comprar empresas menores também nesse formato de aquisição, né? Sim, aliás, uma coisa que acontece muito, aí não necessariamente só com empresas, né? Mas com esses fundos de private equity. Porque, para pensar, imagina eu como gestor, né? Eu tenho essas conexões, eu tenho essas pontas. Então, vamos supor, se você tem uma empresa de pulseira e eu conheço o Caíto Maia, eu já penso o seguinte, eu vou ter uma empresa, eu vou adquirir participação da sua empresa, vou injetar um dinheiro que precisa para resolver algumas coisas. Lembra da sua pergunta sobre os números não estarem adequados, aquela coisa? Cara, eu posso entrar, deixar a empresa nos trinques. Vou lá, valorizo ela. Eu não gosto de usar o termo maquiagem, parece que você está... Eu tenho um exemplo parecido com esse. Eu lembro de um amigo uma vez que a gente viu uma licitação, isso tem, sei lá, 15 anos atrás. A gente viu uma licitação que era para asfaltar um bairro da cidade. O edital nem tinha sido lançado, ele foi lá e comprou o lote na região, porque o asfalto ia passar em breve. É mais ou menos isso, né? Tipo isso. Você enxergou que tem oportunidade para aquele negócio, o negócio é desorganizado, você compra na baixa, organizou e depois você... Sendo, vamos dizer assim, um exemplo talvez até ainda mais análogo, mas usando a questão do imóvel, imagina assim, está construindo um complexo num bairro ali de 7 torres, exatamente porque está construindo uma fábrica da BYD lá em Hidrolândia, sei lá, viajando aqui. Cara, o que vai faltar nesse lugar? Supermercado, uma farmácia, tudo. Aí eu vou infraestrutura, né? Infraestrutura. Então eu compro porque eu sei que o negócio vai região de shopping, né? Muita gente compra por conta de shopping. Você valoriza aquela área e vende. Sim. E tal. Então, os fundos de participação, via de regra, a gestora como Pátria, 20 Partners, enfim, tanto entre várias outras que fazem essa gestão, umas estelas da vida, vamos chamar assim, eles compram a empresa exatamente já pensando nisso. Vou dar uma arrumada na casa, fazer uma ingerência e depois vou vender ela com 3, 4, 5 vezes o valor dela. Ô Lucas, e me conta o seguinte, cara. Que são exemplos aí reais que a gente pode usar que deram certo e que deram errado? Você tem exemplos que a gente... Assim, sei lá, empresas mais conhecidas que a gente poderia usar de exemplo aí que deram certo com investidores ou que deram errado com investidores? Bom, pensei numa aqui agora que é até bem próxima da gente, isso que eu nem posso abrir muito as informações, mas eu acho que o principal que dá para abrir seria realmente as empresas da bolsa, né? A gente olha, por exemplo, uma gigante que fez uma fusão dessa, Natura comprando a Avon. Cara, ganhou um mercado gigantesco. Isso é uma coisa
Essa é uma fusão muito, muito importante. Você falou Muito estratégica, né? Estratégico. Magazine Luiza com Netshoes também. O Kabum, né? O Kabum acho que teve uma Kabum aquisição. também saiu. Até porque uma coisa que é importante pensar, lembrar é o seguinte. Quando você faz essas... Quando você cresce demais a empresa, você passa a contratar no atacado. As pessoas às vezes não conseguem perceber o que significa uma Magazine Luiza comprar um Netshoes da vida. Imagina você começar do zero, contratar um monte de gente para montar uma empresa de logística de sapatos e tal. Não é muito melhor você comprar uma estrutura pronta e trazer para você? Então, a velocidade que você ganha, né? Exato. Então, o que a Magazine Luiza fez, você para pensar, quanto custa um CNPJ? CNPJ você abre. Não... Então, o que ela comprou foi uma estrutura funcional, uma roda girando. Um e-commerce já de sucesso. Um e-commerce de sucesso. Pronto, então o que ele fez? Ele contratou todos os funcionários da Netshoes a um preço de valuation que fez e tal. Entendeu? Então, isso que é uma outra coisa também que a gente tem que pensar. De novo, a padaria não funciona sem o dono, o padeiro, a moça da limpeza e o cara da chapa. Nenhuma empresa funciona sem as pessoas. Então, toda aquisição de um negócio é uma contratação em massa dos funcionários. Bem lembrado, inclusive. Eu até estou lembrando de um exemplo de aquisição que teve... Que esse, no caso, foi uma aquisição que foi a TOTUS, né? A TOTUS fez a aquisição da RD Station, acho que em 2022, se eu não me engano. Na época, foi a maior compra de uma empresa de tecnologia da América Latina. Foi, acho que 3 ponto alguma coisa. E como que é a empresa daqui que vendeu para a TOTUS? É verdade. Fugiu agora o nome, mas é uma empresa de RP ali, exato, né? De gestão. Super goiana, forte pra caramba, e a TOTUS comprou. Esse é um case próximo da gente aqui de sucesso, né? Se a gente conseguir lembrar o nome. Mas assim, se a gente for pensar algum caso... Porque eu até estou lembrando aqui, um cara que eu acompanho é o Thales Gomes, e o Thales ele conta um pouco sobre a jornada dele com a Easy Taxi, que a Easy Taxi ele fez um processo de várias rodadas de investimento. E, inclusive, eu acho que esse é até um ponto que você podia comentar um pouco com a gente, é que existem esses modelos de rodadas de investimentos, né? A empresa faz uma rodada, ela recebe um aporte, depois ela vem e faz outra rodada. Comenta um pouco pra gente como é que funciona esse negócio tipo, de rodada de investimento, por que o cara propõe nessa rodada, como é que é essa dinâmica de fazer uma rodada para eu captar investidor? Também tem várias situações, mas nesse processo de rodadas, né, Series A, Series B, Seed Money e tal, esse processo de rodada, uma coisa que é muito comum, que é a melhor forma de eu explicar o que está acontecendo, é o seguinte. Em teoria, a startup lá no começo, como ela não tem faturamento, não tem potencial, quer dizer, tem potencial, mas não tem realidade ali ainda, ela vende puro potencial. Então, ela vende assim, olha, o tamanho de mercado do Brasil é 5 bilhões de reais. Então, se a gente tiver um percentual, a gente valeria tanto, venderia tanto, não sei o que e tal. Beleza. É porque essa é uma empresa que pode valer 1 bilhão, que você vai colocar 1 bilhão nela? Não. Ela tem um potencial. Então, é o seguinte, eu vou te dar 500 mil. Não, mas você tem que quebrar uma etapa primeiro. Você passou a primeira etapa, agora você se provou. Então, agora que você conseguiu, você não tinha nenhum faturamento. Mas aí, por exemplo, nesse caso, eu fiz a primeira rodada. A primeira rodada eu já entreguei lá 5% da empresa, um exemplo? Tipo, 10%. É mais ou menos isso? Pode ser, mas aí tem uma outra questão. Que a gente entra para um assunto que poderia ser complexo, mas eu vou simplificar. Que é o modelo de vesting. O que é o modelo de vesting? Exatamente porque você não sabe se a empresa vai para cima, assim, vai realmente dar muito certo ou muito errado. É uma startup, tem muito potencial, mas, cara, enfim, eu tenho direito a 5%, quer dizer que se eu colocar 500 mil agora, eu vou ter direito a 20%, a 30%. Então, se eu colocar 500 mil agora, quando ela valer 1 bilhão, eu vou ter 300 milhões de reais. Ô Lucas, mas só te interrompendo. Claro. Esse vesting, ele tá semelhante àquele investidor anjo que a gente falou, o Venture Capital, ou não? Isso é outro modelo, tipo, ou ele está dentro de algum desses? Perfeito. O que é o vesting?
É a forma de investimento aos poucos. Legal. Então, qualquer um desses investidores pode fazer um VEST. O VEST é um modelo de contrato que eu tenho direito de acordo com a minha entrega e você tem direitos de acordo com a sua entrega. Então, é onde entra o seguinte, se eu quero botar 500 mil e eu quero quintuplicar meu dinheiro. E por outro lado, você não quer vender 30% da sua empresa por 500 mil, e se você está pensando que vai chegar numa empresa de 1 bilhão, você não quer dar 300 milhões para o cara que simplesmente, tudo bem, o cara fez quando você iniciasse, colocou 500 mil. Então, onde você coloca o seguinte, olha, vamos fazer um VEST, você vai colocar 500 mil, eu vou entregar isso, se isso acontecer tal, e a gente fizer uma próxima rodada, numa rodada maior, que vai fazer a empresa se manter, você tem um teto de 10%. Você não vai chegar em 30%. Mas se você colocar aqui, você vai sair de 5 para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, que seria lá na frente, você vai ter 100 milhões. Enfim, aí você faz já uma proposta pensando nas etapas de crescimento da empresa. Perfeito. Isso é bom até para o cara que vai colocar, vamos supor, a primeira rodada foi de 500 mil, a segunda rodada foi de 3 milhões. O cara não quer colocar 3 milhões e ter a mesma porcentagem do cara que colocou 500 mil, a não ser que o negócio já esteja realmente valendo muito. Você faz um novo vesting para esse cara, onde você usa também opções de compra. Então, opção de compra é o quê? Imagina esse cara de 500 mil, ele tem 5%, vamos supor, mas ele também tem o direito de comprar mais 5% por 500 mil. Então, imagina quando a empresa estiver valendo 1 bilhão e você poder comprar 500 mil por mais 100 milhões, por um valor de 100 milhões. Então, ou 50 que seja. Então, existem vários modelos para cada tipo. Por isso que você realmente tem que compreender o que é o seu negócio. Aí você compreende o que é o melhor investidor para o seu negócio. E aí, a hora que você vai conversar com ele, você já sabe a língua do cara. O que o cara está preocupado? É com o tamanho de mercado ou com margem? É com faturamento ou não? Mês passado eu estava com um cara que até vem no Five, já estou confirmando, mas ele falou que precisava só de mais uma coisa para confirmar. Vai dar o spoiler ou não? Pois é, vou falar. Até porque é um amigo meu, eu tenho essa liberdade. É o Gustavo Lacerda, ele é gestor do grupo dos Irmãos Marinhos, lá da Globo. Da Globo. Ele está investindo em empresa, até eu preciso atualizar com ele se ele mudou alguma coisa lá, que ele falou que estava ajustando, mas ele está começando a investir em empresa que não era uma coisa comum que eles faziam, mas eles estão começando a usar isso, que é o quê? Media Equity. Olha o novo formato de investimento. Caramba. Cara, eles fazem um anúncio num jornal nacional que, se ele me contou, você dá oscilação no iFood. Porque ele fala, olha, se teve um caso que ele comentou, um jogo do Flamengo lá, olha, cada gol que o Flamengo ou o outro time fizer, você vai ter o valor da camisa dele de desconto no iFood. Aí eu acho que o Gabigol fez gol, o iFood ficou fora do ar de gente acessando. Então, se você não quer vender se a sua empresa que você quer colocar ela no Brasil inteiro, eles não colocam um centavo na sua empresa. Quer dizer, na verdade eles colocam dinheiro bastante. Mas ele vai... Coloca em mídia. Coloca em mídia. Ele fala assim, legal. Não, cara, você vai estar no Brasil inteiro. E tem influenciadores fazendo esse tipo de coisa também, né? Exato. Ele troca Teve uma polêmica recente que foi do Lucas Luco, né? De uma rede de... Uma rede de academias, que parece que o investimento dele era o uso da imagem. E aí depois parece que não estava muito amarrado isso em contrato, teve uma confusão em relação a isso. Mas é um dos caminhos que a gente vê que... Porque, na verdade, hoje, o poder do influenciador, e aí, claro, a Rede Globo, que você comentou o exemplo aí, tem uma influência histórica gigantesca. E ainda a gente tem os influenciadores digitais. Você pega hoje a potência que você tem de uma live da Virgínia, de vender 2 milhões em uma hora, é insano, né? Exato. É absurdo. Então, é uma coisa louca. Ô, Lucas, teve uma coisa que eu estava observando, eu achei muito legal. Você comentou sobre várias pessoas, vários amigos. Fulano, meu amigo, colega e tal. Como que esse empresário, como é que ele vai conseguir construir esse network para chegar nesses caras? Agora eu vou dizer o seguinte. Vou fazer até um jabá. Vai lá. Você sabe que esse é um dos principais motivos do Five, o evento que a gente organiza. Por quê? Nós estamos aqui em Goiás.
já é um mercado que, igual você comentou da questão das informações da empresa. Tem muita empresa, cara, que fatura milhões e milhões e você vai olhar, não tem um DRE, é uma coisa muito interessante. Então, eu brinco assim, né, que eu estou trazendo a Faria Lima para cá, para ela entender o que é o nosso mercado, o potencial do mercado. Que o agro é top. Que o agro é top. E que a indústria nossa é top, que isso aqui é Legal. top. E, cara, como é que eu acesso o pessoal da Faria Lima? No Five a gente explica tudo. Na nossa mentoria Shark Lab também a gente mostra toda essa etapa. Mas, de fato, é uma dificuldade exatamente por uma questão cultural, porque você vê, a gente tem que explicar o que é valuation ainda. Muita gente não sabe o que é Sim. valuation. Muita gente não sabe quais documentações que precisa arrumar. Muita gente nem está com a casa organizada para isso. Então, buscar esse investidor é mais um desafio. Mas, mesmo assim, eu vou dar uma dica. Assim, hoje, olha que sacanagem, né? Eu vou dar uma dica. Usa o Google. Mas, de fato, se você procurar... a questão é, né? As pessoas sabem que o Google vai dar informação, mas qual pergunta você tem que fazer para o Google, Mas né? será que o povo está pesquisando agora no Google ou no ChatGPT já direto? No ChatGPT já vai ajudar bem mais agora, né? Pior que essa informação o Google já resolve, porque a ideia é... Mas acho que o GPT ainda vai melhorar. Exatamente quais são as gestoras e quais são os fundos, porque todo fundo é gerido por uma gestora. Mesmo que tenha uma pessoa por trás, quando a gente fala fundo, tem uma gestora por trás. Então, quais são as gestoras que investem em negócios? Pronto, o Google já vai te dar, o GPT já vai te dar uma boa resposta. Se eu buscar, por exemplo, quais são os fundos que investem em negócios de alimentação, eu consigo ser mais específico dessa forma? Consegue. E tem empresas que têm esse foco. Tanto é que a Aqua, uma gestora que investe em alimentação, de maneira geral, você falou isso, eu te dou um exemplo de cara já, e aquela empresa Pura Vida é um investimento de entrada e saída da Aqua. Ou seja, pronto, é um negócio de alimentação que ela poderia buscar. E aí, o que o cara tem que fazer? Ele relacionou essas gestoras. É lógico que tem muitas fontes e muitas informações, mas nós estamos aqui, de certa maneira, limitados. Uma coisa boa elas são super abertas, mandam e-mails, respondem. E se você mandar, tem uma etapa, né? Eu falei do pitch, mas antes do pitch, você tem um documento que chama teaser, que é provocação em inglês. Você manda algumas informações que são assim, o destaque do destaque. Minha empresa de alimentação, eu tenho um potencial gigantesco. Eu estou pronto para receber capital. Você faz o pitch, o mini pitch, o pitch do Shark Tank você faz ali rapidinho. Isso, o pitch do pitch, né? Manda para o e-mail. Então, se você não listou aquelas gestoras, procura o e-mail dela, entra no site. Qual que é? Contato@aqua, sei lá, deve ser alguma coisa assim, .com.br. Manda lá. Olá, tudo bem? A função dessas empresas é investir. Então, legal. Você chegou lá e mandou um teaser, eles vão responder. Se não responder, não é boa. Eles vão, no mínimo, curiar, vão ficar curiosos. Ou ele vai te dar uma negativa por lá mesmo. Tipo, não faz sentido não é o pra tipo gente. de negócio nosso. Aí você responde de volta. Sabe qual que pode ter interesse? Simples. Legal. Cara, eu não sou, mas se eu não sou... Esse cara tá no meio, conhece todo mundo. Exato. Então, por exemplo, a Aqua. Apesar de que na Aqua eu não conheço ninguém, mas no Pátria, eu conheço gente lá. Se precisar, eu ajudo. No 20, eu conheço gente na 20 Partner. Não, quero vender um hospital. Um amigo meu que vem, inclusive, no Shark Lab, porque tem um momento no Shark Lab que o cara vai poder testar o pitch dele com grandes investidores. E esse amigo, o Arthur, ele é diretor de M&A, fusão de aquisições, de uma holding de hospitais. Então, se você tem um hospital, cara, procura ele. E se ele falar, não é o nosso negócio, porque ele é mais focado ainda em oftalmo, olha o tanto que é específico. Ele vai falar, Thiago, a gente não compra, mas eu tenho fulano que compra. Então, seria eu, por exemplo, você perguntar, Lucas, você está adquirindo esse tipo de empresa? Eu não compro, mas fala com o Arthur. Perfeito. O Arthur vai e fala, não compro, mas fala com fulano. É isso, é simples assim, às vezes a pessoa dificulta as coisas, né? Não, e assim, eu acho que uma das grandes sacadas, eu acho que até nessa pergunta, o Shark Lab vai te dar muito network para isso. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que trazer. Ô Lucas, a gente tá chegando na reta final.
desse bate-papo. Acho que foi, assim, cara, muito enriquecedor. Eu já entendia um pouco sobre essa área de captar investidores, mas aprendi muita coisa nova. Inclusive, tem temas que eu acho que vendo você falar, dá vontade de aprofundar. Você entender um pouco mais, falar, pô, isso daqui faz sentido, só que é porque é uma movimentação grande. Então, assim, faz sentido aprofundar, querer entender um pouco mais. E eu queria abrir para você fazer suas considerações finais, encerrar aí pra gente, e depois a gente poder fazer um convite também para essa galera. Perfeito. Tiago, acho que assim, ó, o que eu tenho para dizer para qualquer empresário, não só para o cara que está querendo buscar investimento, é bom você ter noção. Então, eu quero... Bom, qual que é a mensagem que eu teria aqui não só para o empresário que está buscando investimento, mas para qualquer empresário? É bom você saber quanto que vale a sua empresa, o seu negócio, por você mesmo. Para você saber se você está crescendo o seu negócio. Então, imagina que você está sempre preparando a sua empresa para vender. Cara, você vai ter um cuidado maior do que o que você já tem. Mas, se você está na prática já de buscar investimento, preocupa com os números da sua empresa, com a organização, com o financeiro. Tem um processo que a gente chama que é due diligence, ou diligência, que a gente comentou sobre puxar a capivara. Puxa você mesmo a sua capivara, do seu negócio, vê se está tudo certinho, redondinho. E depois disso, tenta vender o seu negócio para si mesmo. Como que o seu negócio tem de valor? O que tem de importante, de interessante? Faz um plano de negócio. Plano de negócio você tem que estar claro. Seja ele um plano... Não, eu quero manter só com essa empresa. Quero abrir 30 empresas, quero crescer. Faça um plano de negócio. Depois disso, você vai fazer uma apresentação e aí é bater perna. Ir atrás do investidor. Bom, você tem que saber entender qual o melhor investidor para você fazer essa busca de investidor eficiente, e aí o resto já não depende mais de você, aí depende do interesse do mercado. Perfeito, muito bom, Lucas, muito bom. E pessoal, a gente quer aproveitar, o Lucas está conduzindo um projeto sensacional, que é o Shark Lab, e eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é esse programa do Shark Lab aí. O que essa pessoa vai aprender, sobre o que vai ser ensinado, o que a gente vai falar nesse programa aí. O Shark Lab está sendo um filho nosso super legal, porque a gente pensou em cada etapa. O Shark Lab é para aquele empresário que quer capitalizar para o seu negócio, de alguma maneira, financiamento, captando com outros investidores. E por que ele a gente gostou muito do modelo que ele ficou? Porque ele tem o conteúdo. Durante o conteúdo tem uma prática para testar o negócio ali, testar o pitch com investidores. Que foi o exemplo que você deu, né? Do investidor real que vai vir aí. Exato, são 4 na verdade. 2, inclusive, fizeram um unicórnio. Tiveram mais de $1 bilhão de investimento. Então, se o pitch for bom, se duvidar, o cara já sai aqui já com o investidor. Exato, aí eu vou para a última parte da prática, porque ele vai fazer esse teste, que por que não? O pessoal ali mesmo já pode até investir. Mas no 5, que é o quinto encontro que a gente vai ter, ele vai poder fazer o pitch dele para, primeiro, 250, 300, 500 pessoas que estiverem lá no evento, mas mais ainda nós vamos trazer outros investidores bem potenciais. Ou seja, o cara vai ter um aprendizado. Se ele quiser só aprender e não quero vender não, só quero saber sobre, ele vai saber, ele vai praticar para testar e no final ele vai para prática. Para prática, ele vai para jogo. Ele vai para o front lá. Treina, isso é ótimo. Ele aprendeu na escolinha, treinou, fez a escola de tiro e depois ele vai para a guerra mesmo. Legal, muito bom. E para quem quer inscrever, como é que a pessoa faz para poder participar? A pessoa que se interessou, como que funciona, o que ela precisa fazer? Perfeito. A gente tem um link, que eu nem vou saber dizer todo o link aqui agora, porque tem a Resup, a gente vai deixar aí à disposição. Vou pegar uma cola aqui. mkt.facesup.com.br/shark-lab. Perfeito, obrigado. Mas depois a gente deixa em algum lugar aqui, tem um lugar para você clicar. Se tiver um bit linda, fica mais fácil lá, né? Mas é isso, fica lá pronto. Então lá vai ter um formuláriozinho e aí a gente dá sequência ali, entra em contato, o Marcos vai entrar em contato. E uma coisa legal, tá? A gente colocou um formato que pode ser para pessoa física
ou pessoa jurídica. Ou seja, se você tem a sua empresa e você quer levar seu sócio para aprender junto com você, a gente tem um precinho que fica só um diferencial da pessoa física, porque a gente sabe que às vezes vem com sócio, né, e tal. Então, e aí a pessoa se inscreve. Aí esse preço para a pessoa física é R$ 2.700 e o preço da pessoa jurídica, que dá direito a você levar mais uma pessoa, a R$ 3.500. Então, o que isso dá direito? A esses 4 encontros e o quinto, que é o pitch durante o evento de investidores lá no que é o Fiverr. Não, e interessante o ponto que você traz, porque esse investimento que essa pessoa vai fazer, a capacidade que ela pode ter de retorno, inclusive, de captação de investidores, é assim, é irrisório esse valor. Exatamente. Aproveita enquanto a gente não está cobrando percentual do sucesso. Do sucesso do investimento. E até os jurados convidados, eles estão na página, eu estou olhando aqui, que é o Arthur, o Ricardo, o Rodrigo e o Gustavo. E aí, inclusive, tem um mini currículo de cada um deles. Então, tem uma galera realmente pesada aqui, que o cara vai sair com a casca grossa já para poder captar os melhores recursos possíveis aí no mercado. Exatamente. Ô Lucas, muito obrigado por esse bate-papo. A gente está encerrando. Eu acho que foi 1 hora e pouco aí de bate-papo muito enriquecedor e todo mundo está convidado para conhecer um pouco mais sobre o Shark Lab, que pode ser uma virada de chave para o seu negócio. Lucas, brigadão e até a próxima. Fechou, eu que agradeço. Até. Valeu.